O tema da palavra que eu quero ministrar nessa tarde, nos próximos minutos, é: isso é ouro. Fala comigo, isso é ouro. Esses dias para trás eu estava falando sobre a palavra de Deus com alguns discípulos, e quando eu estava conversando com eles, um deles falou assim: não, bispo, repete isso aí, porque isso é ouro. E eu fiquei rindo. Eu entendi o que ele estava querendo dizer. Isso tem um valor muito grande. Isso não é qualquer frase, isso não é uma frase de impacto. Isso é ouro. E eu comecei a entender algo. Todas as vezes que nós estamos carregando algo que tem muito valor, você não anda de qualquer jeito. Quem aqui já andou com muito dinheiro na carteira, ou alguma coisa de muito valor? Quem já passou por isso? Levanta a mão, deixa eu te ver. Não, misericórdia, poucas mãos. Quem aqui já passou por isso? Andando assim, você anda até assim, irmão, ó. Isso. Porque quando você tem algo de muito valor, você entende o que você está carregando. Quando você recebe algo de muito valor e entende o valor daquilo, você não trata aquilo de qualquer jeito. Quantas coisas Deus derramou sobre nós e que nós não podemos tratar de qualquer jeito. Dá um sorriso para o teu irmão, fala: isso aqui é ouro. Fala: isso aqui é ouro. Fala: a igreja é ouro. Fala: essa igreja aqui é um ouro. Fala para ele, fala: minha presença do seu lado é muito ouro. Avisa. Avisa ele, fala: se eu fosse você, eu me chamava para jantar. Fala. Ah, irmão, é muito ouro. Sabe, antes de eu começar a pregar e ler os textos e falar sobre quatro coisas que têm valor, que tem que ser extraído de tempo em tempo. Esses dias para trás eu fiz algo que eu sempre faço na rotina lá de casa. A gente sempre ora com as crianças antes de dormir, lê a Bíblia, faz um devocional com eles de noite. E eu fiz o devocional com o Davi, e o Davi falou: pai, eu queria água. Eu falei: tá bom, filho, eu vou lá buscar. Eu fui buscar água. E na hora que eu estou voltando, o Davi voltou a orar. O Davi começou a orar. O Davi tem 9 anos. Hoje, quando tinha acontecido, tinha 8, há um ano atrás. E ele começou a orar e eu falei: deixa eu ver o que ele está orando. E na oração dele ele falou assim: Deus, amanhã a gente tem um jogo de futebol. E eu comecei a rir. Ele começou a falar: que a gente jogue bem, Deus. Que os meus amigos joguem bem, que eu jogue bem. E eu estou rindo. Aí ele fala uma frase no meio da oração que eu fiquei até estranho, fiquei tentando entender. Ele fala assim: mas se a gente perder, está tudo bem, Deus. Aí eu fiquei olhando, falei: que história é essa? Aí ele falou: porque eu tenho você. Irmão, na hora que meu filho falou aquilo, eu comecei a chorar igual eu estou chorando aqui agora. Porque ele entendeu um valor que é maior do que a própria vida, sabe? E aí eu fui dormir desse jeito que eu estou aqui agora. Que coisa. Eu fui dormir falando: isso aqui é inigualável. Isso é ouro. Isso não é qualquer coisa. Eu fui dormir grato, falando: Deus, obrigado. Obrigado, Jesus. Sabe, interessante que a Bíblia fala em Provérbios capítulo 25, versículo 2. A Bíblia fala que a glória de Deus é esconder as coisas. Perdão, falei errado. Provérbios 25, 2. Não, coloca outra versão, querida. Essa versão esquisita. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. E essa expressão é tão poderosa, porque, querido, se Deus quiser esconder alguma coisa de você, você não vai achar nunca. Deus não esconde porque Ele quer
te privar de algo. Não, Deus esconde porque Ele quer selecionar quem são as pessoas que realmente desejam e entendem o valor de algo. É diferente. Tudo que Deus esconde não tenha o objetivo de privar você. Não, tem o objetivo de selecionar quem realmente deseja algo. Perguntaram para Jesus: por que você fala em parábolas? Ele falou: para que vendo não vejam, para que ouvindo não ouçam, e para que o coração deles não se arrependa. Eu estou selecionando, eu estou colocando um filtro de quem realmente entende o valor do que está sendo dito. Tem gente que entende o valor de um renovo como esse e faz questão de vir. Tem gente que não entende e faz questão da praia. Tem gente que entende o valor da igreja e faz questão de ir para a igreja mesmo com o jogo do Flamengo. Tem gente que não entende. Por quê? Porque Deus selecionou diante dos olhos de todos aquilo que realmente tem valor ou não. Quem aqui já brincou de esconde-esconde com uma criança? Levanta a mão, deixa eu te ver. Irmão, se você esconder de verdade, ela não te acha nunca. Quando você esconde atrás de uma cortina transparente e com o pé para fora ainda por cima. Porque a intenção é só selecionar se ele está procurando ou não. E se ele estiver procurando um pouquinho que seja, ele vai te achar. E Deus colocou alguns princípios para que só quem entende o valor de algo consiga receber disso. E eu quero falar de 4 deles. Marcos capítulo 5, versículo 30. A Bíblia fala de uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Uma anemia profunda, uma anemia absurda. E ela tira força, não sei de onde, para enfrentar uma multidão que espremia Jesus. E ela fala: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curado. E ela vem com aquela fé, e ela toca o manto de Jesus, a ponta. E na hora que ela toca, a Bíblia fala que imediatamente ela foi curada. E outra coisa acontece imediatamente. Imediatamente, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Resposta dos discípulos, versículo 31. Responderam-lhe os de seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Você vê que coisa interessante. Ela sabia o que ela estava fazendo enquanto outros não sabiam. Ela está falando: eu sei que a presença dele é maior do que qualquer outra coisa. Eu sei que a presença de Jesus é maior do que qualquer outra coisa. E se eu tocar na veste dele, eu vou extrair poder, eu vou extrair vida dali. Alguém que entende o valor disso é alguém que extrai o valor daquilo. Alguém que consegue entender o valor da presença de Deus é alguém que consegue extrair da presença de Deus aquilo que Ele quer derramar. Sabe, tem gente que está aqui e não está entendendo o valor da presença de Deus, mas tem gente que está aqui e está recebendo o poder, da vida, da unção que está fluindo nesse lugar. E eu quero profetizar que você nunca mais vai ser a mesma pessoa, porque a unção de Deus está te tocando, porque a presença de Deus está te envolvendo, e porque você entende que Deus está aqui. Quem entende, Deus está aqui. Quem entende, quem tem certeza, Deus está aqui nesse lugar. Quem tem certeza que o poder de Deus está aqui fluindo, irmão, levanta a mão e fala um amém de quem crê em nome de Jesus. Porque eu estou falando com o povo de Deus, eu estou falando com quem crê. É extrair da presença de Deus aquilo que Ele deseja derramar. É interessante que um monte de discípulos, inclusive os discípulos de Jesus, estão apertando Jesus e não receberam nada dele. Que coisa! Porque tem a ver com extrair, porque você entende. Coloca a mão no ombro do teu irmão e fala: não sei se você entende o que está acontecendo aqui agora. Fala, mas tem poder indo para você aqui agora. Avisa. Fala para ele: tem unção, avisa. Fala para ele, a paz de Deus está tocando você aqui agora. Fala. Fala, a unção de Deus está te envolvendo agora. Fala. Irmão, eu fui visitar há muito tempo atrás. A gente estava em Osasco ainda, liderando uma igreja de Osasco, uma irmã liderando a nossa igreja em Osasco. E uma 144 falou: bispo, meu marido odeia a igreja. Eu falei: não tem problema, nós vamos lá visitar. Ela falou: mas ele odeia pastor. Eu falei: não tem problema, nós vamos lá visitar. Chegamos na casa deles. E quando irmão, todo mundo aqui já passou por isso. Eu entrei na casa e a gente sentiu, falou: brigaram aqui agora. Quem aqui já entrou numa casa que você falou: não, brigaram aqui, brigaram, o trem tá feio. Quem já passou por isso? Levanta a mão. E eu falei com a Gabriela, amor, nós vamos ficar aqui 10 minutos.
vai tocar o que é isso, hein? Essa nota aí foi um fi com fó. Eu falei, vai tocar aqui eu esqueci o alarme, obrigado. Vai tocar o alarme e nós vamos sair. É isso. Ela falou, tá bom. Cheguei na casa, falei, vem cá fulano, ciclano. Sentamos na sala. E eu comecei a conversar, e aquela coisa toda. E o cara que odiava a igreja, odiava o pastor, começou a conversar, feliz. E ele falou, gente, que coisa interessante. Foi conversando, tocou o alarme. Eu falei, nós temos que ir embora. Aí ele falou, não vai não. Ele falou, você tem uma coisa que não dá para entender, você tem uma paz assim. Aí eu falei, vou te falar onde tem mais dessa paz. Ele falou, onde? Lá na igreja, domingo de manhã. Naquele domingo, estou eu pregando, de repente quem chega? A irmã feliz da vida, assim, junto com o marido do lado. Aí o marido senta na cadeira, e ele começa a chorar a palavra. Ele começa a falar assim, tem alguma coisa aqui. Aí ele vem me abraçar no final, e ele fala, eu entendi o que o senhor está falando, bispo. Pastor, eu entendi o que você está falando, pastor. Deus está aqui. Deus está aqui. Naquele dia eu fiquei surpreso, porque eu falei, alguém que não entendia passou a entender, enquanto outros que entendem não entenderam. Deus está aqui, querido. Irmão, eu não aceito entrar na presença de Deus e sair do mesmo jeito. Eu não aceito. Eu não aceito ter um evento como esse, onde a presença de Deus é viva, real, tão sobrenatural. A glória de Deus está aqui, e eu sair do mesmo jeito. Eu não aceito, Ele está aqui. Tua presença é real. Aqui nesse lugar. Tua presença é real. Aqui nesse lugar. Se você crer, você pode cantar isso com todo o seu coração. Cante tua presença. Tua presença é real. Aqui nesse lugar. Tua presença é real. Aqui nesse lugar. Levanta a sua mão e grita isso, então adorarei. Canta isso. Então adorarei. Eu louvarei. Então eu louvarei. Então me entregarei totalmente a ti. Deus está aqui, Deus está aqui. O Espírito Santo já está agindo entre nós. E eu quero profetizar que nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Seu ministério nunca mais vai ser o mesmo. Sua casa nunca mais vai ser a mesma. Seu casamento nunca mais vai ser o mesmo. Porque o poder de Deus está fluindo nesse lugar, transformando a sua história, transformando a sua mente. A unção de Deus está quebrando jugo, limitações. E Deus está te levantando para tempos novos. Quem crê, fala amém aí, irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Deus é bom. Extrair da presença de Deus tudo aquilo que Ele quer derramar. Segundo ponto, Hebreus capítulo 11, versículo 34. Hebreus 11 está falando dos heróis da fé. Cada um fez algo sobrenatural, coisas que eu sou doido para ver. Irmão, quando a gente for para o céu, eu vou falar, Deus, aproveita esse telão de infinito por infinito. Coloca aí alguns momentos do sobrenatural. Fogo do céu descendo. Coloca aí coisas uma atrás da outra. O mar abrindo. Imagina, irmão, e uma coisa atrás da outra. E de repente a Bíblia fala assim, em Hebreus 11: extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada. Da fraqueza. Irmão, essa frase não tem sentido nenhum, a não ser que você tenha passado pelos momentos mais difíceis da vida, e você conseguiu entender que
dos momentos mais complicados, Deus te desafia a extrair força, porque é da impossibilidade que você extrai milagres, porque é da dor que você extrai força e perseverança, porque é do momento tão complicado e contrário que você extrai a fé que você tanto precisa para caminhar. Sabe, a maioria das pessoas, quando passa pelo pior momento da vida, fica olhando como se fosse um coitado, fica olhando falando: e agora? O que eu faço? Bispo, eu estou no pior momento da vida. E é nesse momento que eu vou te falar, querido, então extrai o melhor de você, porque no pior momento da vida, Deus está te desafiando a extrair o melhor de você. No pior momento da história, Deus está te desafiando a extrair o melhor da sua existência. Ah, mas eu não tenho fé para suportar isso, irmão. Então continua caminhando, que daqui a pouco você vai ver Deus te dando força para suportar aquilo que era impossível. Então continua caminhando, que você vai ver Deus fazendo algo que era impossível aos olhos humanos. Quem está entendendo? Fala amém, fala amém. Ah, querido, quem aqui já foi para a academia e treinou tanto que você falou: não aguento nem levantar a perna mais? Você já estava andando assim já. E as pessoas olhando, falando: o que está acontecendo? Você fala: não encosta não, que está doendo, irmão. Agora, se nesse momento aparece um cachorro, um pitbull, falando, irmão, você tira a força da onde não existe. Você fala: salve-se quem puder. Esses dias para trás eu vi um meme de um rapaz pulando um carro por causa de um cachorro, e eu fiquei impressionado. Eu falei: que coisa absurda. Porque nos momentos que são tão difíceis, as pessoas tiram força que não imaginavam que elas eram capazes. É por isso que Deus conduz você para os piores momentos da vida, porque Ele está querendo deixar claro, forjar quem você é, não simplesmente naquilo que você acha que é capaz, mas naquilo que Deus te criou para ser capaz. Ah, eu achei que eu ouvi um amém de verdade. Eu ouvi uns 2, 3 amém e um aleluia do irmão lá atrás. Vou falar de novo. Não para viver aquilo que você acha que é capaz, mas para viver toda a plenitude daquilo que Deus te criou para viver de verdade. Sabe, é no pior momento, é no vale da sombra da morte, que você entende o que eu estou falando. Porque diante do vale da sombra da morte, você tem duas opções. A primeira é o medo e ficar paralisado. Aí você parece o Chaves. Ou se posicionar e falar: Deus, Sua palavra é maior do que o meu momento. Sua palavra é maior do que a minha dor. Sua palavra é maior do que a minha dificuldade. Sua palavra é maior do que a minha impossibilidade. Sua palavra é maior do que qualquer outra coisa. É nela que eu estou caminhando. Eu não estou caminhando na força do meu braço, mas eu estou caminhando na força da Tua palavra. Sabe, Atos capítulo 16, lá no versículo 25, vê se é o 25, deixa eu ver. Atos 16, 25. Isso. Paulo e Silas estão presos. E eles não estão só presos, eles apanharam 40 açoites, irmão. Quem aqui já levou uma pedrada? Deixa eu ver, levanta a mão. Quem aqui já levou uma paulada, daquela pá! Quem já levou? Levanta a mão. Imagina 40 dessa. Isso. Eles apanharam. Eles estão num momento difícil. Eles estão no cárcere interior. Eles estão num lugar completamente escuro, sem iluminação, sem nada. E no auge da dor, no auge da dificuldade, no auge da angústia, eles tomam uma decisão diferente. Qual é a decisão? Vamos reclamar? Não. Vamos extrair o melhor do pior momento da história. Sabe o que é interessante? Me dá um outro microfone aqui, irmão. Cadê o irmão do microfone? A irmã, me vê um microfone. Aonde? Ah, tem aqui. Vem cá, Léo. Isso. Senta aqui comigo. Senta ali. Vem cá. Eu fico imaginando os dois aqui. Os dois estão presos, sofrendo. E Paulo fala para Silas: Silas, como é que está aí? Está doendo? Tá não. Como assim não? Está doendo? Sim. Você apanhou até? Está assim? Tá sim. Está assim, irmão, pelo amor de Deus. Que conversa é essa? Tô sem retorno. Ah, tá. Na época não tinha retorno, é por isso.
gente faz? A gente reclama ou a gente adora? Agora sim. Vamos adorar. Vamos adorar. E eu fico imaginando os dois. A Bíblia fala que eles começam a cantar hinos. Olha lá, por volta da meia-noite. Irmão, lança a Bíblia para nós aqui. Por volta da meia-noite, vai. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. Eles cantavam hinos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele temor não há. Canta aí, Silas, mas eu bem sei. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E eles estão adorando a Deus e Paulo fala assim: ô Silas, você viu que tem uns presos aqui com a gente, que eu acho que eles sabem dos hinos, que eles estão cantando com a gente. Verdade, Não é verdade? E eles estão adorando a Deus, cantando, e de repente o volume começa a aumentar. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vive está. sabe? E o que é mais impressionante, o maestro da prisão tá bonito. Hey! Ó. E de repente, a Bíblia fala assim, ó, continua. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Irmão, foi uma coisa tão espetacular que e todo mundo está livre. E o que é mais impressionante não é essa parte, o que é mais impressionante é a continuação. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui para. A minha pergunta é: como é que os presos não saem? Irmão, como pode o preso ser liberto e não fugir? Porque é melhor estar dentro da prisão com a presença de Deus do que fora dela sem a presença de Deus. E todos eles preferem ficar dentro da prisão, porque Deus está aqui. Irmão, é melhor estar no pior momento da sua vida com a presença de Deus, extrair o melhor da sua história, porque é desse momento que você vai viver milagres, respostas. E eu estou aqui para te falar: se prepara para viver o melhor da sua história até agora. Aleluia! Olha para quem está do seu lado, coloca a mão no ombro dele e fala assim: se prepara. Fala para viver o melhor. Fala do pior momento. Olha no fundo do olho dele e fala assim: tá ruim. Continua crendo. Fala aí, extrai o melhor da sua existência. Aleluia. Quero ouvir um amém de quem crê em nome de Jesus. Eu quero ouvir um amém de quem crê. Amém. Sabe? Obrigado, Silas. Extrair o máximo da presença de Deus, aquilo que Ele derrama, aquilo que Ele deseja derramar. Extrair o melhor, inclusive dos piores momentos. 1 Samuel, 1 Crônicas. 1
1 Samuel 25. 1 Samuel 25, 18. O Rio de Janeiro faz calor. Ninguém sabia. 1 Samuel 25, 18, a Bíblia fala assim. Antes disso, deixa eu te dar um contexto. Davi protegia a terra de algumas pessoas, para que eles não perdessem nada. E de tempo em tempo ele pedia ajuda para algumas pessoas, e por gratidão eles ajudavam a manter o exército. E acontece algo interessante. Davi pede para Nabal. Nabal é um homem esquisito. Nabal é um cara estranho, ingrato. E a Bíblia fala que Nabal fala: não vou dar nada, que morra todo mundo. Davi fica indignado e fala: eu vou matar todos os homens daquela terra. Daquela história, não, daquela terra. Vou matar todo mundo. Davi estava indignado. Enquanto Davi está vindo com o exército. Isso é água? Obrigado. A Bíblia fala que Abigail, que é o oposto de Nabal, Abigail vem correndo, ela fica sabendo. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo assado, 100 caixas de passas, 200 pastas de figos, e pôs sobre jumentos. Continua. E disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal. Continua. Enquanto ela cavalgando um jumento descia, encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: com efeito de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence, e ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que lhe aprover aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, e inclinando-se à terra, lançou-se-lhes aos pés e disse: ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo, e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com esse homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, a tua serva, não vi os moços do meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao Senhor, ao meu senhor. Este é o presente que a tua serva, esse é o presente que trouxe a tua serva a meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem o meu senhor. É interessante que Nabal consegue tirar o pior das pessoas. Nabal consegue tirar o tolo que existe em Davi, o ignorante. Enquanto isso, Abigail consegue extrair o rei que existe em Davi. Davi ainda não era rei, mas ela já consegue extrair o melhor das pessoas. Sabe, existe um terceiro ponto que eu quero te explicar aqui hoje. Deus colocou pessoas ao seu redor para que você aprenda a extrair o melhor de cada uma das pessoas. Irmão, você tem a capacidade de extrair o melhor de cada um, ou extrair o todo de cada um, de ser alguém que levanta pessoas ao seu redor, ser alguém que irmão, existe uma aliança minha comigo mesmo. Quem estiver perto de mim vai crescer. Quem estiver perto de mim, eu vou ajudar a crescer, eu vou ajudar a vencer. Quem estiver perto de mim vai ficar mais sábio, vai ficar mais ungido, vai ser mais de Deus. Quem estiver perto de mim vai temer mais a Deus, vai conhecer mais da palavra. Quem estiver perto de mim, eu vou extrair o melhor de quem estiver perto de mim. Irmão, quem estiver perto de mim, eu tenho aliança com Deus e comigo. Eu vou extrair o melhor dessas pessoas. Sabe, quando que eu aprendi isso? Eu vou te explicar. Vou aproveitar que minha esposa não está aqui. Quando a gente foi lá para São Paulo, há 17 anos, para abrir igreja, Deus começou a enviar os primeiros discípulos. E eu tinha uma equipe com ela. Eu tinha acabado de começar uma equipe com ela. A gente era noivo. E quando a gente começou a equipe, Deus mandou os primeiros discípulos, os doidinhos. Só os doidinhos. Irmão, pensa nos doidinhos, mas muito doido. Tinha uma irmãzinha que ela era tão doidinha, mas tão doidinha, que eu tinha até vergonha.
ela falava com o bispo enquanto o bispo estava pregando. O bispo pregava, ela falava, é verdade, acontece lá em casa também, bispo, é verdade. E as pessoas falando, olha o discípulo do Gabriel. Eu falava, da Gabriela. E um dia, eu falei, não, da Gabriela. E ela respondeu, é minha discípula mesmo. Aquilo me incomodou. E eu entendi, eu posso extrair o melhor das pessoas, mesmo os doidinhos. Ou eu posso extrair o pior delas, porque eu passo a enxergar não o que elas são capazes de fazer, não o dom que Deus deu, não único, como é que fala? Ela é única, a pessoa que é única é isso, não sei, a uniqueza, pronto, já que ninguém sabe, eu inventei a palavra agora. Irmão, me ajuda, a individualidade, melhor, obrigado, gostei de você, isso é bênção. Eu posso extrair o melhor das pessoas. Cada pessoa é única diante de Deus. Cada pessoa tem dons e talentos diferentes, porque o corpo de Cristo se completa. Ou eu posso olhar as dificuldades e limitações das pessoas e criticá-las e distanciá-las por causa disso. Naquele momento eu entendi, eu falei, Deus, quem estiver perto de mim, eu vou enxergar o potencial que o Senhor colocou nessa pessoa. Quem estiver perto de mim, eu vou extrair o melhor dessa pessoa para o Senhor. Por quê? Porque eu estou enxergando as capacidades, o dom que o Senhor deu só para essa pessoa. O dom é uma pessoa única diante do Senhor, com um conjunto de dons, de maneira de pensar. Sabe, eu vou te explicar de uma maneira mais simples. Há 2 anos atrás, Bispo Erasmo foi enviado para São José dos Campos. Bispo Erasmo é meu pai, para quem não sabe. E Bispo Erasmo é muito maior do que eu. E eu comecei a falar, Deus, o que eu faço agora? Eu assumi esse lugar e eu não sou capaz igual o meu pai é. Eu não sou capaz de pregar igual o meu pai prega. Eu não sou capaz de exemplificar igual ele exemplifica. Eu não tenho essa capacidade. E aí eu entendi que como Erasmo eu sou um péssimo Erasmo. Não adianta eu tentar ser um Erasmo. Eu não sou Erasmo, eu sou Gabriel. Não adianta. E aí eu entendi que Deus me deu alguns dons que são só meus. Eu não sou igual ao meu pai, mas eu canto e ele não canta. Aleluia. E no meio da palavra eu canto, porque ele vive, posso crer no amanhã. Entendeu? Deus me deu um conjunto de dons. Eu consigo criar um ambiente e conduzir as pessoas. E eu comecei a entender, eu falei, como Erasmo eu sou um péssimo Erasmo, mas como Gabriel, irmão, não tem ninguém igual o Gabriel que eu sou Gabriel. Sabe? Não tem ninguém. Não adianta tentar ser os outros não, irmão. Deus te deu um conjunto de dons, de talentos que só você tem. Para de tentar ser os outros e seja você. E não só isso, aprenda a extrair o melhor das pessoas, a enxergar o potencial que nem mesmo elas enxergam, a enxergar a realeza que existe dentro delas, a enxergar as promessas que Deus colocou sobre elas. Quem estiver perto de você vai crescer. Quem estiver perto de você vai ser ungido. Quem estiver perto de você vai viver o sobrenatural. Eita glória! Olha para quem está do seu lado, coloca a mão no ombro dela e fala, quem estiver perto de mim, fala para ele, eita glória, fala para ele, vai. Fala para ele, fala, vai crescer, avisa, vai crescer. Não tem ninguém que extrai o melhor de mim do que minha esposa, mais do que minha esposa. Ela olha para mim, ela acredita em mim, ela me honra, ela fala, você é demais. Eu estufo o peito e falo, aleluia. Irmão, é uma aliança. A grande pergunta é como as pessoas são tratadas perto de você. Porque Deus colocou pessoas ao seu redor para que você extraia a realeza que existe nelas, e não o tolo. Para de criticar pessoas que estão ao seu redor e passa a honrá-las, passa a levantá-las. Ah, mas ele é muito fraco ainda. Ah, mas ele não tem capacidade nenhuma. Ah, mas ele é doidinho, mas vai ter um potencial sobrenatural. É doidinho, mas vai ser profeta. É doidinho, mas vai ser homem de Deus. É doidinho, mas vai ser próspero. É doidinho, mas é sobrenatural.
quem está do seu lado, fala: você é doidinho, mas é de Deus. Avisa, avisa, avisa. Eita Deus, meu tempo está acabando. A noite vai ter arenão, não é isso, pastor Rafa? A noite vai ter arenão. A tampa da chaleira vai voar, como diz o Tars. Irmão, se prepara que vai ser sobrenatural. Mas eu quero encerrar. Tem o quarto que eu vou falar daqui a pouco. Agora ouça. Extrair o máximo da presença de Deus. Tem muita gente que não consegue entender o valor da presença, e por causa disso trata de qualquer maneira um momento que não se pode tratar de qualquer maneira. Quanto tempo faz que você entra em culto, sai de culto, entra em mover profético, sai de mover profético e continua do mesmo jeito? Quanto tempo faz que você que você entra num renovo e não sai renovado, irmão? Não. Nós vamos extrair o máximo da presença de Deus, porque Ele deseja derramar. Existem pessoas aqui que estão entrando na presença de Deus, mas infelizmente não estão recebendo nada dele. Não estão recebendo vida, não estão recebendo paz, não estão recebendo força. E essa é uma noite, tarde ainda. É uma tarde de sermos completamente envolvidos e transformados pelo poder de Deus. Talvez você está aqui hoje e você não consegue extrair o melhor do pior momento. Pelo contrário, você se indigna com Deus e fala: Deus, por que o Senhor permitiu isso? José não entendia. Eu falei isso ano passado. José não entendia. José, parece que ele está só piorando a vida. Ele vai para o fundo do poço, ele é vendido como escravo. Depois que ele é vendido como escravo, ele é preso injustamente. Ele é preso injustamente, ele é esquecido na prisão. Parece que as coisas estão só piorando, quando na verdade tudo isso que está acontecendo está levando ele para mais perto do trono. Porque Deus quer extrair o melhor do pior momento. E quem consegue continuar crendo no pior momento são pessoas que vão ver o sobrenatural, milagres, respostas de Deus. Talvez você esteja aqui hoje e tudo que você consegue é criticar a igreja, tudo que você consegue criticar outros líderes, tudo que você consegue é ignorar o potencial alheio. E hoje o Senhor quer tocar os seus olhos. Hoje a presença do Deus vivo e poderoso está aqui, transformando o nosso ser. Eu queria que você fechasse os seus olhos, querido. A glória de Deus está aqui. Deixa o Espírito Santo de Deus falar contigo. Essa é uma noite, uma tarde, que a unção de Deus está nos tocando, transformando. Senhor Jesus, enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer
homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, o que a história nunca viu, vem cumprir. Aviva-nos. Você que sente o Espírito Santo de Deus te desafiando em qualquer um desses 3 pontos, seja no fato de não conseguir enxergar o potencial de pessoas ao seu redor, seja no fato de não conseguir enxergar o que Deus quer fazer dos piores momentos, ou seja do fato de não receber da presença de Deus há tanto tempo. Você que sente o Espírito Santo de Deus te incomodando, todos com os olhos fechados. Você que sente o Espírito Santo de Deus te desafiando, eu queria que você levantasse a sua mão, todos com os olhos fechados, porque você não está se expondo para homens, você está se expondo para o mundo espiritual. É uma atitude natural se expondo para o mundo espiritual. Não tem a ver com homens, não tem a ver com olhos humanos, não tem a ver com a força humana, tem a ver com a unção do Altíssimo. Se você sente o Espírito Santo de Deus te incomodando em algum desses pontos, levanta as suas mãos. Deixa a unção de Deus te tocar. Deixa o poder de Deus tocar a sua vida. A glória de Deus está aqui nesse lugar. Nós vamos continuar cantando aqui nos poucos minutos que faltam aqui. E eu sei que o Espírito Santo de Deus vai marcar a sua vida. Existe algo sobrenatural acontecendo nesse lugar. Algumas pessoas que levantaram as mãos estão sendo empurradas pelo Espírito Santo, empurradas pelo Espírito Santo para vir para o altar se ajoelhar. Algumas estão sendo empurradas pelo Espírito Santo para se ajoelhar na sua cadeira mesmo. Algumas pessoas estão sendo empurradas pelo Espírito Santo. Se você é uma dessas, rapidamente faz isso, rapidamente. Eu sei que algumas estão sendo empurradas pelo Espírito Santo para vir para o altar, e outras empurradas pelo Espírito Santo para se ajoelhar onde você está. Existe um mover do céu. Rio de vida do Senhor está fluindo desse lugar. É a tua presença, Deus. É a tua presença, Deus. É a tua presença, Deus. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito, Senhor. Vem fazer fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o
fez dizer Moisés: suba, aleluia, e me faz entender o que há. Chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. E eu vou subir, e eu também vou subir. Eu vou subir no monte. Eu vou entrar na casa, até Tiem. Eu vou subir, eu vou subir no monte que muitos desistiram e vão ficar. Eu vou entrar na casa. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Tens liberdade aqui. Tens liberdade aqui. Declare: eu sou da casa. Aleluia! Eu sou da casa, da morada. Eu sou mude as coisas de lugar. Eu sou da casa. Eu sou teu lar. Levante as suas mãos e grite: o teu perdão é. O teu perdão é com. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Existe algo que Deus está fazendo em nós aqui. Sabe, nós já estamos quase encerrando, mas existe um mover do céu, uma unção que Deus está derramando, que vai marcar a sua história. Porque quando a presença de Deus se manifesta e alguém entende o valor da presença de Deus, queridos, aí Ele se revela. Aí Ele se revela. Aí Ele se revela com cura, sinais, prodígios, maravilhas. Aí Ele se revela com poder. Aí Ele se revela com autoridade. Aí Ele se revela com libertação. Aí Ele se revela com transformação. Eu queria que você começasse a orar em línguas. Feche os seus olhos. Deixa a unção de Deus te tocar, querido. Enquanto tantas pessoas estão sendo tocadas, não fique de fora do mover do céu. Não fique de fora do mover que Deus está trazendo. Aumenta o volume da sua voz.
pastores para ministrar sobre a vida do povo. Enquanto nós estamos ministrando, enquanto nós estamos recebendo o agir do céu, os bispos e pastores vão passar tocando, ungindo, não somente aqueles que estão aqui, ungindo pessoas que estão com a mão erguida, clamando por algo novo do céu, ungindo pessoas que estão com a mão erguida, falando: Deus, eu não quero sair daqui da mesma maneira. Ungindo pessoas que têm esse clamor, ungindo pessoas que entendem o valor da presença do Rei da Glória.